Oh, um tipo novo de vídeo. Olá pessoas, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Uma coisa que eu tenho percebido, eu sempre falo aqui pra vocês. Vocês precisam estudar, vocês precisam pegar referência, vocês precisam estudar referência. Só que eu tenho percebido que não basta simplesmente falar isso. Porque muitas pessoas, elas não sabem como diabos você estuda uma referência. Por isso, eu resolvi começar a fazer alguns vídeos sentando e analisando com vocês uma referência, para explicar o que são as coisas que você tem que procurar dentro de uma referência, o que você precisa prestar atenção e basicamente como usar uma referência para você aprender a desenhar. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de luz e sombra e planos do rosto. Eu não vou estar aqui para explicar, vai ser análise aparecendo a imagem. Então, desde já, um beijo, eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo, que ajudem vocês a melhorar os estudos de vocês e até terça-feira que vem. Olá pessoal, começando aqui a nossa análise, eu peguei essa imagem para nós fazermos a nossa análise. Os créditos ao fotógrafo estão aí na sua tela e o link está na descrição do vídeo. Hoje a gente vai falar, como eu já disse, a respeito de luz e sombra e planos do rosto. Então, a primeira coisa que eu quero comentar acerca dessa foto é que eu escolhi uma foto em preto e branco para a gente analisar. Qual a importância disso? Quando a gente está falando sobre luz e sombra, é muito mais fácil a gente enxergar as nuances de luz e sombra dentro de uma imagem que seja preto e branco. Porque quando você adiciona a cor, você tem um elemento a mais que são as diversas cores. Então, se você tem dificuldade com luz e sombra, se você está estudando valores tonais, eu recomendo você pegar imagens em preto e branco. Se a sua imagem, você precisa usar essa referência e ela é colorida, abre no programinha, edita, coloca ela em preto e branco e usa a referência a partir daí. Bom, trabalhando sobre luz e sombra, vamos começar com o óbvio, que é identificar o nosso ponto de luz. Então vamos lá, o mais simples de luz e sombra, o lado iluminado é o lado da luz e o lado que está escuro é o lado da sombra. Então, a nossa principal fonte de luz aqui é facilmente identificável, ela está desse lado de cá. Nem sempre vai estar tão óbvio, porque aqui a gente tem um lado que está obviamente iluminado e um lado que está obviamente escuro. Se não estiver tão óbvio assim, no caso de um rosto, uma forma fácil de você identificar o ponto de luz é o nariz. Porque o nariz ele tem claramente uma linha central, um lado e o outro. Então é só você identificar o lado iluminado do nariz e o lado que está sombreado do nariz. Outra coisa que eu quero chamar a atenção acerca de ponto de luz é isso aqui. Vocês estão vendo que nessa região aqui tem uma luz do lado da sombra. O que explica isso? Isso aqui é uma luz secundária. Como vocês podem ver, ela não afeta muito, vai afetar somente essa região, então ela não é tão forte quanto a nossa luz principal. E o fato de que ela tá apenas assim no contorno do rosto e logo em seguida você já tem uma sombra, vai sugerir que essa luz secundária ela está vindo muito provavelmente de trás dessa pessoa. Então provavelmente está vindo de trás, um pouco aqui de baixo e batendo nessa região. Como essa luz secundária ela não está afetando muita coisa, eu quis só apontar esse detalhe. Que isso aqui é para você fazer efeito de iluminação em luzes secundárias para dar um efeito mais legal, mas de modo geral isso não afeta tanto a luz e sombra do nosso rosto. Uma dúvida que pode surgir é como assim a luz está vindo desse lado, só que esse fundo ele é obviamente mais escuro do que esse outro. Significa que esse lado do fundo está sendo menos iluminado? E a resposta é não. Isso aqui é simplesmente um jogo de composição aqui. O artista criou um jogo de sombra, sombra, luz, luz. E isso aqui pode ser qualquer coisa, pode ser manipulação digital, pode ser uma parede branca aqui desse lado e uma parede escura desse outro. Então, assim, isso não significa muita coisa, e o fato de que a gente não tem, por exemplo, a sombra dessa pessoa projetada em nenhum dos lados,
sugere que esse fundo ele não está estabelecendo muita relação com a nossa imagem principal. Agora vamos falar do rosto em si. O que eu queria fazer com essa análise é tentar procurar nuances de luz e sombra nesse rosto, além do óbvio. Quando a gente pensa em desenhar rosto, a gente vai pensar sobre olhos, nariz, sobrancelha, boca e, se você se esforçar um pouco, a orelha. Só que um problema que acontece muito entre os desenhistas é que você aprende a fazer um olho super lindo lá, você aprende a fazer uma sobrancelha muito legal, um nariz, você aprende a fazer boca, e daí a pessoa vai e desenha aquele olho maravilhoso, aqueles elementos maravilhosos, em cima de um rosto que é completamente achatado e sem dimensão e sem volume, porque a pessoa se esqueceu de analisar áreas como, por exemplo, bochechas, maxilar, queixo, essa área aqui entre a boca e o nariz, testa. E assim, essas partes do rosto, elas fazem muita diferença no resultado final do nosso desenho e a gente precisa entender e estudar essas partes também. Então, nessa foto eu vou identificar com vocês as áreas de luz e sombra nessas áreas secundárias do rosto e falar um pouco sobre como trabalhar elas dentro de desenhos. Eu quero começar analisando essa parte aqui, menos o olho e a sobrancelha. Ou seja, o que é que a gente tem em toda essa área aqui em volta. Vamos começar identificando as sombras. A gente vai ter uma sombra bem forte nessa região, uma sombra bem aqui e aqui embaixo do olho. Enquanto que a gente vai ter uma área de luz bem aqui e outra nesse espaço. É importante vocês saberem essas relações, é importante vocês entenderem o que existe, toda essa massa, todo esse volume ao redor do olho, para vocês não fazerem esse lugar achatado. Então, a gente tem aqui, embaixo da sobrancelha, essa área, é um ossinho que a gente tem aqui, todo mundo tem essa parte um pouco mais levantada. E também você vai ter essa área do canto do olho sempre bem iluminada. Em contrapartida, essa região aqui debaixo do olho vai ser o contrário. Aqui o osso é para cima, aqui o osso é uma cavidade para baixo, porque aqui se encaixa o nosso globo ocular. Então você sempre vai ter uma sombra aqui. O olho ele vai gerar uma sombra nessa região. E aqui você tem essa transição entre a área do globo ocular e essa área mais alta aqui. Então, você sempre vai ter uma sombra nessa região. Partindo para a região da bochecha. Vou considerar a bochecha toda essa área debaixo do olho, entre o nariz, até aqui assim. Então, vamos analisar essa área. A principal luz que a gente vai ter é aqui. Essa região é a parte de cima da maçã do rosto, que é uma região que ela vai ser abaulada, então aqui vai bater mais luz. Em compensação, a gente tem essa região aqui, que ela vai ser de sombra, porque a gente tem um osso maxilar aqui, aqui vai ser os dentes, e essa região ela vai estar sombreada, porque essa parte é mais alta do que essa, criando essa sombra nesta área. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é essa sombra aqui. O nariz, ele tem uma forma, ele tem um volume, e se você olhar de lado, ele é basicamente assim, certo? Então, ele tem esse volume todo, e se você colocar uma luz aqui, essa área vai fazer sombra aqui embaixo. Então, vai criar essa sombra. É importante vocês trabalharem essa sombra, é uma sombra que quase ninguém se lembra que existe. Então, assim, dá muito mais volume para o seu nariz você adicionar essa sombra aqui, que não é uma parte do nariz, mas que vai colaborar com o desenho dele.
Partindo para outra área, essa aqui de cima e também ao redor da nossa boca. A primeira característica que eu acho que todo mundo conhece é esse detalhezinho em cima da boca. Quase todo mundo tem, algumas pessoas vão ter isso mais forte, outras pessoas vão ter isso mais fraco. Mas a forma de você fazer isso da forma correta é, nossa ponta de luz está vindo daqui, então o lado que está do lado da luz vai ter uma sombra e o outro lado vai estar iluminado, porque ele é tipo um buraquinho para dentro. Então, se você analisar os planos do rosto, isso aqui sobe, desce, sobe, desce. Então, as partes que descem, elas vão estar na sombra. Por consequência, as partes que sobem, elas vão estar na luz. Então, você tem luz, sombra, com o detalhe de forçar a sombra aqui na região dessa sombra embaixo do nariz. Em volta da boca, vamos analisar. Primeiramente, nem todo mundo vai ter, mas a imensa maioria das pessoas vai ter essa marquinha aqui. Algumas pessoas mais forte, algumas pessoas mais fraco. E na verdade, essa marquinha, ela vem lá do nariz, que é um músculo que a gente tem aqui, que possibilita que a gente sorria. Eu sei que muita gente, inclusive eu, trabalho bem pouco isso aqui porque acaba sendo uma marca bem forte de idade. Então é uma coisa para você explorar mais em personagens mais velhos, o que não significa que pessoas novas não tenham essa marca aqui, porque como vocês podem ver, ela existe. E eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que geralmente ela vai criar uma área de sombra aqui e uma luz logo em seguida. Partindo para frente, vamos falar a respeito do queixo. E a questão do queixo ela é um pouquinho mais complicada, porque a gente vai ter muitos formatos de queixo diferentes. E, obviamente, cada formato de queixo vai ser de um jeito. O que é meio que consenso? Essa sombra aqui embaixo do lábio. Geralmente sempre vai acontecer porque o lábio, como vocês sabem, aqui o nariz... Nossa, deixa eu fazer isso direito, credo. A gente tem aqui o nariz, daí a gente tem o lábio superior, o lábio inferior e o queixo. Então você tem esse volume aqui que vai exercer uma sombra aqui. Então essa sombra ela geralmente sempre vai existir. Essa região aqui do meio do queixo é geralmente a que vai receber mais luz. Independente de onde está vindo, se ela estiver vindo de um lado ou do outro, essa parte bem do meio ela é a mais protuberante, por isso ela vai estar sempre bem iluminada. Sendo que o lado de luz vai estar mais iluminado e o lado de sombra geralmente vai ter essa sombra exatamente nesse formato, que é o formato desse queixo. Se fosse um queixo quadrado, ele não seria essa oval, ele seria um formato mais quadrado, e assim por diante, dependendo do formato do queixo. Uma coisa que essa menina aqui não tem, mas que também é importante ressaltar, é a covinha. Ela vai seguir a mesma lógica disso aqui, ela teoricamente é um buraquinho, então você vai ter a área de luz do lado da luz, a sua covinha ela vai ser mais escura, você vai ter uma área mais clara e novamente o escuro. E para fechar, eu quero falar a respeito da testa, que ela também segue a lógica de lado iluminado, lado que vai estar mais escuro. Porém, não é simplesmente escuro, 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 claro, 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 claro. Não é você pegar e fazer um gradiente, tipo, do escuro pro claro. A testa tem formatos. O primeiro que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui. Isso aqui faz parte desse ossinho que vai gerar essa área de luz. E a gente tem essa parte mais protuberante. E a gente tem essa área aqui mais escura. Também por causa das nossas formações ósseas. Desse lado aqui a gente até tem um pouquinho de escuro aqui nessa região. Mas como todo esse lado ele está sob uma iluminação muito forte, não dá para perceber direito, mas
tá aqui essa sombrinha. Se você perceber aqui também, ele vai sugerir esse formato aqui. Mas desse lado dá pra ver melhor, porque a gente não tem uma exposição tão alta. Esse lado do rosto tá muito estourado. Então, pra sombra, o que vocês precisam lembrar? A área mais escura de sombra é essa aqui, das têmporas, sempre com esse formatinho aqui, subindo e reto. E daí você vai ter essa formação. O que vai acontecer é que aqui sim você vai ter um degradezinho, então aqui nesse canto vai ser mais claro e aqui você vai ter uns tons mais escuros, não tão escuros quanto a região da têmpora. E a divisão de luz e sombras, se tiver numa iluminação balanceada, vai ser meio que na metade mesmo. Você pode perceber que aqui está em alta luminosidade e aqui são as áreas de sombra, sendo que a área mais iluminada da testa vai ser, obviamente, do lado mais iluminado, só que ele vai ser em cima dessa região aqui e meio que no meio, não vai ser exatamente no meio igual no queixo e nem esse lado mais iluminado. Ele vai ser meio que aqui nos 3/4 da testa, sendo do lado iluminado. E por hoje, pessoal, a análise é isso. Eu queria realmente chamar a atenção para essas questões. Testa, bochecha, queixo, o redor da boca. São coisas que vocês não podem esquecer. Então, assim, eu fiz uma análise aqui para mostrar para vocês que essas coisas realmente existem. Mas vocês precisam fazer análises por conta própria. Peguem imagens, procurem, vejam, estudem. Procurem esquemas do corpo humano, da anatomia humana, estudem os ossos, estudem os músculos. Como eu falei pra vocês, isso aqui é um músculo que vai influenciar na luz e sombra. Isso aqui é um osso que vai influenciar na luz e sombra. Esse osso, esse osso. Então, estudem a anatomia, estudem o esqueleto, estudem a musculatura e, principalmente, estudem fotos de rosto e... não fiquem só no básico, gente. Se aprofundem. A diferença entre o cara que nunca vai pra frente, que acaba sempre fazendo os mesmos desenhos e cometendo os mesmos erros, é que ele continua estudando as mesmas coisas de sempre. O olho, a sobrancelha, o nariz, a boca. E nunca vai além disso. Então, assim, não adianta você só forçar nas mesmas coisas. Você precisa aprender o resto. Então, boa sorte aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido como realizar uma análise de luz e sombra. E se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, vocês podem me mandar no direct sobre o que vocês querem ver análises, que eu vejo o que é possível fazer, porque ainda é um quadro novo, ainda tô meio confuso aí do que fazer, mas estou aceitando sugestões. Lembrando que não é porque você sugeriu que eu vou fazer, mas estou aceitando e muito obrigada desde já. E eu espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado e até terça-feira que vem.